que o chamado Observatório Covid-19-BR, composto por cerca de 80 cientistas de várias áreas, a medicina, enfermagem, mas todos homens e mulheres procedentes das maiores universidades do país, como a USP, como a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Nacional de Brasília, e assim por diante, que analisam a situação desesperadora, sombria e coberta com uma mortalha imensa que tende a aumentar o desaparecimento, a perda de milhões de vidas no Brasil. Uma das conclusões é de que a tal segunda onda que atinge a Europa está em franco avanço no Brasil, aceleradamente. Tanto que muitos dos estados que já tinham voltado para a estabilidade e até o decréscimo de contaminações e mortes, voltam ao vermelho. Ao vermelho aqui que não é martírio, que não é a representação do sangue dos mártires, mas está de alerta, alerta máximo. E o relatório do Observatório Covid-19-BR afirma taxativamente que o governo, e agora as expressões serão minhas, o governo laranjal, rachadinha, miliciano, proto-fascista de Jair Bolsonaro, não tem um plano de vacinação em massa, um plano bem organizado, com metas, por onde iniciar, com quem beneficiar primeiro. Não tem. Tem alguns rascunhos, algumas anotações, sem nenhuma orientação científica e técnica. Eles mostram no relatório um certo desespero. E aí é preciso considerar duas coisas. A palavra aqui é da ciência. A ciência que resiste nas universidades públicas, nas instituições públicas de pesquisa, que combatem de todas as formas, primeiro para elas mesmas não desaparecerem, e segunda para continuarem fazendo pesquisas e ciência. É, sem dúvida, um campo de resistência. É, sem dúvida, uma barricada de enfrentamento através da ciência. E o que a ciência diz é que a pandemia do Brasil, a começar do alto escalão do governo federal, e desce, atingindo a boiada, atingindo irresponsáveis fascistas, é puro deboche. É menosprezo aos que morrem, aos que são contaminados, aos que sofrem. O relatório escandalizado demonstra o modo absolutamente desprezível com que este desgoverno trata a pandemia, diferentemente dos outros países. Isso é a face da ciência que resiste. Essa é a atividade da ciência que pesquisa. Esta é a atividade da ciência que sabe que nós estamos no meio de um furacão, enfrentando uma pandemia que não é brincadeira para irresponsáveis, somente irresponsáveis, moleques, delinquentes, marginais, como Jair Bolsonaro, seu ministro da Saúde, seu vice-presidente e toda esta turma de terraplanistas e lacaios de Donald Trump.
Esse é um lado. O outro lado, que os médicos não dizem, eles se referem à falta de um plano, à falta de conhecimento, à falta de interesse, mas eles não dizem o que eu direi agora, que isto é planejado, isto é projetado, porque nós vivemos sob um desgoverno que formalmente chamam de governo da morte, que existe exatamente para isto. Este governo da morte, necrófilo, ganhou de presente o que era a intenção sua fazer pela morte, pelas armas. O grande projeto desse governo é a arminha. É aliviar os impostos das indústrias de armamento e do comércio de armamento, importação de armamento. Porque o grande projeto desse governo é matar. E esse projeto, então, ganha de graça o coronavírus para fazer aquilo que ele queria fazer com as armas: matar o povo brasileiro. Diante disso, nós temos que tomar uma decisão. Ou nós agimos como no primeiro momento muitos setores do povo alemão se portou e se conduziu diante do nazismo, que foi eleito por ele. Adolf Hitler foi eleito pelo povo alemão, e o povo alemão, de braços cruzados, se deixou prender, se deixou matar, se deixou aniquilar pela fome, e a resistência se foi, vindo apenas a vitória de fora do povo soviético. Será que esta é uma alternativa que se constrói aqui no Brasil? Da passividade? De deixar isso como está? Evidentemente que a resistência da ciência, a resistência da ordem dos advogados, que impetra o mandato no Supremo Tribunal Federal, exigindo que esta coisa que está chamada de governo tome iniciativa. O senhor Rodrigo Maia, decepcionado com a derrota que levou no Supremo, mesmo assim, diz que levará uma proposta a ser aprovada na Câmara para obrigar o miliciano na presidência a tomar a iniciativa em favor de compra das vacinas. Os governadores de vários estados, se movimentam, se posicionam para pressionar pela compra da vacina e a imediata vacinação em massa. Porém, efetivamente, é preciso muito mais do que estas ações de caráter institucional. É preciso que, mais do que o vírus que se espalha numa velocidade e numa capacidade imensas de abrangência atingindo o nosso povo, que o próprio povo reaja e tome nas suas mãos a recuperação do estado de saúde no Brasil. Porque se a morte vem pelo desgoverno, é possível que o povo, necessário que o povo tome a vida nas suas próprias mãos de forma organizada, de forma mobilizada e mande para onde tem que mandar esses que matam, esses que têm esse plano de morte, esses que adotam o projeto terraplanista, obscurantista, da ignorância, do desprezo, da desconsideração, do desrespeito à ciência, porque não tem interesse na vida do nosso povo. Cabe a nós as lições da história, cabe a nós aprendermos com a história de que só se muda uma realidade quando se enfrenta de modo organizado, de modo mobilizado. Felizmente, esses sinais já se fazem sentir por parte do nosso próprio povo. Abraços críticos e fraternos.